A economia brasileira está patinando e eu quero mostrar para vocês como que a economia mundial está interferindo no crescimento do Brasil. Primeira coisa é a seguinte, a gente tem que entender que a economia é cíclica, é cheia de altos e baixos, então é assim mesmo que funciona. Esse livrinho aqui tem mais de 100 anos e está atual até hoje, tá? A gente tem que entender que há períodos de vacas gordas, períodos de vacas magras. Né? Período de vaca gorda e vaca magra tem mais de 2.000 anos. Então o que aconteceu? A partir de 2000, se não me engano, a China entrou para a OMC e o comércio, 2002, não sei, e o comércio dela com o mundo aumentou muito. E o efeito China, tudo que a China compra ficou caro, que é o que o Brasil vende, né, as commodities, tudo que a China vende ficou barato, que são as manufaturas que o Brasil importa. Então isso melhorou muito os termos de troca do Brasil e deu uma catapultada no Brasil. E coincidiu com a entrada do Lula no poder, ficou parecendo que foi o Lula, o PT, que salvaram o Brasil. Mas não, foi o efeito China. Só que agora está dando uma mainada nesse crescimento. Tá? Então, se a gente colocar em escala logarítmica, a gente vê que começou em 1980, né? Mas foi mesmo a partir de 2000 que isso começou a interferir no comércio mundial. Porque não adianta nada crescer sobre uma base muito pequena, não começa a crescer sobre uma base grande é que faz a diferença. A gente repara também que esse crescimento da China, que é de 2000, tá vendo? 2002, fez com que os termos de troca do Brasil melhorassem bastante e que nos últimos anos os termos de troca do Brasil estão caindo. Então isso aqui é a causa da crise brasileira. Enquanto estava subindo, parecia que a gente estava vivendo um milagre econômico e agora na queda está vivendo uma crise. E no longo prazo tá com a tendência de alta. Eu não sei direito o motivo, tá? Mas o Brasil está bem. No longo prazo, né? Nos últimos 30 anos. As transações correntes dos emergentes e dos ricos também mostra que houve, tá vendo? De 1990 até 2006, mais ou menos, os termos de troca dos emergentes melhorou muito, enquanto isso as transações correntes dos ricos, os termos de troca e as transações correntes, eles andam meio juntos, tá? Quando melhora os termos de troca, melhora as transações correntes. Os ricos estavam ruins, agora os ricos melhoraram, tá? E os emergentes pioraram. Então não é só o Brasil, é os emergentes como um todo que deu uma piorada. Aquele milagre econômico perdeu um pouco o ímpeto. O Brasil, então, o câmbio varia muito. Aqui teve a grande crise de 2002, com a entrada do Lula no poder. Né? Antes do Lula entrar, teve a crise com Fernando Henrique Cardoso. Logo que o Lula entrou, o real veio só valorizando praticamente. Aqui é a crise de 2008, tá? Logo foi revertido. E agora parece que é uma inversão de tendência. Né? Os termos de troca do Brasil pioraram e o real está se desvalorizando. Com isso aqui a crise. Tá? Diz o Delfim Neto que o câmbio muda, 2 anos depois as transações correntes mudam. Eu fiz isso para ver, tá? Eu defasei o câmbio, aqui é o PIB paridade poder de compra, tá? Pelo PIB cambial no eixo da direita, defasei ele em 2 anos e realmente casa certinho. Talvez agora o câmbio tenha que mudar mais, tá? Para que as transações correntes mudem. Antigamente, com um pouquinho só de valorização do real, as transações correntes já pioravam muito. Agora precisou mudar muito o câmbio para as transações correntes piorarem. Significa que o Brasil está melhor agora do que estava na época do Fernando Henrique Cardoso. Aqui estão os maiores exportadores de 2003, tá? Então a China já está exportando mais que toda a União Europeia, bem mais que os Estados Unidos. A Alemanha, apesar da população pequena, se não me engano, de 80 milhões de habitantes, tem bastante exportação, mas a China é o grande exportador mundial. Então, qual é a conclusão que a gente chega analisando esses poucos gráficos? Eu não sei exatamente o que está acontecendo ao mundo, tem que estudar melhor, tá? Mas a gente nota que os países emergentes, vou botar aquele gráfico aqui, ó, os países emergentes vieram muito bem, tá, até 2006 e houve uma inversão de tendência, que eu não sei direito o motivo, e o Brasil inverteu um pouco depois. E aqui eu tenho a corrente de comércio, dividido pelo PIB mundial em porcentagem, tá? Então aqui a gente repara ó, que de vez em quando o comércio aumenta muito aqui com a valorização do petróleo, tá?
Aí caiu, depois, como o petróleo subiu muito, houve uma certa recessão mundial, com isso o comércio mundial perdeu espaço para o PIB, né? Uma linha de tendência aqui. Depois foi acompanhando essa linha de tendência e aqui, a partir da entrada da China na OMC, ó, tá vendo? O comércio mundial deu uma alavancada com relação ao PIB mundial. E depois da crise de 2008, ele deu uma caída, voltou, mas depois está patinando. Então, quando o comércio mundial aumenta fortemente, pelo menos nos últimos anos, tá, o Brasil vai bem. Aqui o Brasil viveu uma crise que o Brasil não tinha petróleo, agora a gente tem petróleo. Então, é essa parada no aumento do comércio mundial que eu acredito que esteja causando a nossa crise, a crise dos países emergentes e a crise brasileira. Falou, moçada?